Você já refletiu sobre o impacto das palavras que você pronuncia todos os dias? Eu nunca havia pensado nisso até que uma experiência de quase morte me revelou uma verdade alarmante. A reclamação tem o poder de destruir vidas de uma maneira que eu nunca imaginei. O que vivi mudou completamente a forma como enxergo o mundo. Me chamo Brooke Lawson, tenho 45 anos e sou corretora de imóveis. Minha vida nunca teve muito a ver com Deus. Eu acreditava que ele existia, claro, mas era uma crença distante, como se ele estivesse no céu ocupado com outras coisas enquanto eu aqui embaixo seguia minha vida da maneira que achava melhor. Minha rotina era comum: acordar cedo, enfrentar o trânsito, tentar vender casas em um mercado cada vez mais desafiador. No final do dia, desabar no sofá, exausta. Se Deus estivesse ao meu redor, eu não percebia. Tudo mudou quando precisei me mudar. Saí de Seattle, Washington, e acabei em uma cidadezinha do interior, Asheboro, na Carolina do Norte, pequena, tranquila, mas cheia de desafios. Consegui um emprego em uma imobiliária local, mas logo percebi que o negócio não estava indo bem. O dono da empresa vivia se queixando de tudo: o mercado, os clientes, o governo, o clima. No começo, eu apenas ouvia, mas aos poucos comecei a entrar nessa mesma vibe. A reclamação virou rotina. Passei a reclamar do trabalho, da casa, da vida. Nada estava bom. Se chovia, era ruim. Se fazia sol, era pior. Se um cliente não comprava, era culpa da economia. Se um colega faltava, era porque ninguém mais queria trabalhar de verdade. O pior de tudo era que eu nem percebia o que estava acontecendo. Era como se a reclamação fosse uma nuvem que me envolvia sem que eu notasse. E eu não estava sozinha. Os colegas de trabalho faziam o mesmo. Era como um vírus, algo que se espalhava e contaminava tudo ao redor. Eu chegava em casa e, em vez de descansar, levava essa energia comigo. Reclamava do marido, dos filhos, da comida, das contas. Nada era o suficiente. E sabe o que aconteceu? Minha vida começou a se tornar exatamente aquilo que eu falava, um fardo. Foi então que tudo mudou. Numa noite, depois de um dia inteiro de trabalho, com clientes indecisos e pressão para bater metas, claro, ainda mais reclamações, eu peguei o carro e fui para casa, sem paciência para nada. O trânsito, que era quase inexistente naquela cidade pequena, parecia insuportável. Meu celular vibrou no painel. Era uma mensagem de um cliente cancelando um agendamento. Ótimo, mais um problema, pensei. E foi exatamente nesse momento que tudo aconteceu. Uma luz forte, um som estridente, o impacto. O mundo girou, meu peito se encheu de dor, o vidro se estilhaçou, e depois... não havia mais nada, só escuridão. Senti meu corpo flutuando. No começo, parecia um sonho, mas não era. Era algo estranho, como se eu estivesse lá, mas ao mesmo tempo em nenhum lugar. O tempo parou. As dores desapareceram. Eu estava entre os destroços do carro, mas já não estava mais nele. Eu estava morta. Se alguém me tivesse dito isso antes, eu jamais acreditaria, mas ali, naquele momento, era a mais pura verdade. O mais curioso é que não senti medo. Não havia dor, nem angústia, apenas um silêncio profundo, uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Era como se eu estivesse suspensa em algo que não era nem tempo nem espaço, apenas existindo. Eu via tudo ao meu redor de uma forma diferente. Via o carro destruído, o vidro quebrado, meu corpo ali imóvel, como uma boneca de pano jogada de qualquer maneira. Mas o mais assustador não era ver meu corpo ali. O que me arrepiou foi perceber que eu não estava mais nele. Olhei para baixo e vi pessoas se aproximando. Alguém gritou, luzes vermelhas e azuis piscavam ao longe, uma sirene soava, vozes agitadas, gente correndo, mas tudo isso parecia distante, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. O mais estranho foi a leveza, como se eu não tivesse mais peso, como se não sentisse os pés no chão. Eu não sentia cansaço. Pela primeira vez em anos, não carregava aquele peso invisível de problemas, preocupações, contas ou medos. Eu era apenas eu. E então aconteceu algo que me deixou sem fôlego, se é que eu ainda respirava. Uma força invisível me puxou, me ergueu, e de repente eu estava subindo. Não estava andando, nem voando, apenas sendo levada para cima. O mundo abaixo foi ficando pequeno. As luzes dos carros, os rostos aflitos, tudo foi desaparecendo. Um turbilhão de sensações tomou conta de mim. Era como se eu estivesse atravessando algo que não se parecia com o céu nem com o espaço. Era um caminho diferente de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. E então, o silêncio absoluto. Eu estava em um lugar indescritível. Não era um túnel escuro, como as pessoas falam. Pelo contrário, havia uma clareza suave, um brilho dourado, mas sem um sol visível. O ambiente parecia vivo,
como se tudo ali tivesse consciência. O ar parecia saber que eu estava ali. Foi nesse instante que percebi algo que fez meu coração, se é que ainda o tinha, bater mais rápido. Eu não estava sozinha. Eu podia sentir uma presença poderosa, indescritível. Não era apenas uma pessoa, era tudo ao mesmo tempo. Era como se cada parte daquele lugar soubesse exatamente quem eu era, cada erro, cada pensamento, cada lágrima que já tinha derramado. E então, eu o vi diante de mim. Não era como nos quadros ou nos filmes. Não havia uma túnica branca brilhante nem cabelos longos e perfeitamente alinhados. Era algo muito maior do que uma aparência. Eu sentia, eu sabia, era Jesus. Ele estava ali. Não houve uma explosão de luz, nem um som ensurdecedor, apenas uma presença. Uma presença que dominava tudo, que preenchia tudo. Aos poucos, a imagem dele foi se formando diante de mim. E quando finalmente consegui vê-lo, algo dentro de mim se desfez. Ele não precisava dizer nada. O olhar dele falava mais do que qualquer palavra. Eu me senti transparente, como se não houvesse nada que eu pudesse esconder. Ele via tudo, cada erro, cada pensamento, cada momento da minha vida. Mas o que me desarmou não foi isso. Foi a forma como ele me olhava. Não havia condenação. Havia amor. Eu me senti tão pequena, mas ao mesmo tempo, tão acolhida. As lágrimas vieram sem que eu pudesse conter. Eram lágrimas que pareciam limpar minha alma. Eu não sabia se estava chorando fisicamente, mas dentro de mim, algo se quebrava. Um peso que eu carregava há anos sem perceber. Quando ele falou meu nome, meu ser inteiro tremeu. Não era um som qualquer. Era como se cada célula do meu corpo soubesse que aquela voz era a verdade absoluta. Eu quis falar, mas minha voz não saiu. Como poderia falar diante dele? Ele se aproximou. Sua presença era ao mesmo tempo suave e avassaladora, como o oceano. Imenso e profundo, capaz de engolir tudo, mas também capaz de trazer calma. E então, sem que eu precisasse perguntar, ele me mostrou. Foi como se o próprio céu se abrisse diante de mim. Eu não via com os olhos físicos, mas eu entendia. Eu estava sendo levada a um lugar diferente, e o que vi ali mudou tudo. O céu não era apenas um lugar. Era um estado. Não havia muros de ouro ou portões gigantescos como eu imaginava. Havia algo muito mais profundo. Eu via cores que nunca tinha visto antes, tons que não existiam na terra. O ar não era apenas ar. Ele tinha vida. Cada sopro daquele lugar era cheio de significado. Pessoas estavam ali, mas não de uma forma comum. Elas pareciam completas, como se não houvesse mais dor, peso ou sofrimento. Cada rosto irradiava uma luz, e eu sentia que cada uma delas carregava consigo uma história. O amor estava em toda parte, não um amor humano, limitado e cheio de condições, mas um amor perfeito, absoluto. Eu desejava ficar ali para sempre, mas Jesus olhou para mim, e com uma tranquilidade que tocou minha alma, ele me disse algo que eu nunca poderia esquecer. Foi nesse momento que minha missão foi revelada. Eu não sabia quanto tempo havia passado desde que cheguei ali. O tempo naquele lugar não seguia as mesmas regras da Terra. Não havia pressa nem ansiedade, apenas uma plenitude que minha mente humana não conseguia compreender por completo. Jesus me olhava com um amor que não era como qualquer amor que eu já havia experimentado. Era algo mais profundo, mais real, mais avassalador. Era um amor que atravessava minha alma e revelava tudo o que eu era. Minhas falhas, erros, dores, tudo estava ali, diante dele. Mas, para minha surpresa, não havia condenação, apenas compaixão. Ele deu um passo à frente. Sem mover os lábios, senti suas palavras dentro de mim. Brooke, você não percebeu o que estava fazendo com sua vida. Nesse instante, como se fosse um filme sendo projetado diante dos meus olhos, eu vi tudo. Cada palavra impensada que eu havia dito, cada reclamação que saiu dos meus lábios, como se fosse algo inofensivo. Eu vi momentos em que amaldiçoei minha própria existência sem perceber. Isso nunca dá certo para mim. Minha vida é um caos. Eu não aguento mais. Esse mundo está perdido. Cada frase era como um eco no mundo espiritual, moldando minha realidade sem que eu soubesse. As palavras têm poder, Brooke. Ele continuou, sua voz firme, mas cheia de graça. Você semeia o que fala. Foi então que algo se abriu diante de mim. Vi um campo vasto, e nele, pequenas sementes eram lançadas. Algumas germinavam e se transformavam em árvores fortes e frondosas, enquanto outras se tornavam espinhos e ervas daninhas, sufocando tudo ao redor. Eu entendi. Cada palavra que sai da boca de alguém é uma semente. Algumas trazem vida, outras trazem destruição. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. As palavras de Jesus ecoaram em meu interior. Pela primeira vez, eu enxerguei a verdade. Passei anos semeando espinhos no meu próprio caminho.
Minhas palavras não apenas moldavam minha realidade, mas também afetavam os outros ao meu redor. Meu coração apertou, e eu quis voltar no tempo, desfazer tudo o que eu havia dito de errado. Mas, em sua infinita misericórdia, Jesus apenas sorriu e colocou a mão sobre meu ombro. Não há mais condenação para aqueles que estão em mim, ele disse. Mas agora você precisa escolher. Vai continuar a semear espinhos ou vai plantar vida? A pergunta me atravessou como uma lâmina. Eu quero mudar. Minha voz saiu fraca, como a de uma criança. Então espalhe boas palavras. Seja um canal de bênçãos. Fale vida onde há morte. Fale esperança onde há desespero. Eu te envio de volta, Brooke, não apenas para viver, mas para ensinar aos outros o poder das palavras que dizem. Nesse momento, algo dentro de mim se acendeu, como um chamado, uma missão. Jesus então ergueu a mão, e uma luz intensa me envolveu. Meu corpo parecia leve, e a última coisa que vi antes de tudo desaparecer foi o olhar dele, cheio de amor e compaixão. E então, de repente, eu estava de volta. A última coisa que lembro antes de retornar foi aquela luz intensa e acolhedora, cheia de um amor que eu jamais havia sentido. Meu ser inteiro estava envolvido nela, como se fosse parte de algo muito maior. Eu não queria sair, não queria voltar, mas então senti um puxão, como se algo me sugasse de volta, me arrancando daquela paz absoluta. E então, a dor. Um choque percorreu meu corpo. O ar entrou com violência nos meus pulmões, e eu me senti sufocada. Meus olhos se abriram de repente, e tudo ao meu redor estava embaçado. Sons misturados, bips, vozes agitadas, minha visão ia e voltava. Quando tentei me mover, percebi que meu corpo pesava como chumbo. Ela está voltando. Ouvi alguém gritar. Foi aí que entendi. Eu estava de volta. A claridade acima de mim não era mais a luz celestial, mas sim as luzes brancas e frias de um hospital. Minhas mãos tremiam, meu peito subia e descia de forma descompassada, como se eu tivesse corrido uma maratona. Um turbilhão de sensações me envolveu. Eu estava viva, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. As horas seguintes foram um borrão. Enfermeiros vinham e iam. Médicos verificavam meus sinais vitais. Minha família foi chamada. Vi minha mãe entrar no quarto, com os olhos cheios de lágrimas, e meu marido segurando minha mão com força. Todos diziam que eu tinha morrido por 16 minutos. 16 minutos sem batimentos cardíacos, sem respiração. Médicos, paramédicos e enfermeiros estavam em choque por me ver ali, lúcida, sem sequelas. Mas eu sabia que não haviam sido apenas 16 minutos. Para mim, parecia que eu estivera em outro lugar por toda uma eternidade. E foi nesse momento que o verdadeiro desafio começou. Eu precisava contar. Tentava organizar as palavras em minha mente. Mas como explicar algo tão grandioso? Como colocar em frases simples a experiência mais transformadora da minha vida? Quando olhei para minha família, percebi o medo em seus olhos. Eles estavam felizes por eu estar viva, mas também assustados, como se tivessem receio do que eu poderia dizer. Você está bem? Minha mãe perguntou, com a voz trêmula. Sim, respondi, quase sem reconhecer a minha própria voz. Ela suspirou aliviada, mas eu queria dizer mais. Queria contar tudo o que vi. Queria gritar ao mundo que Jesus é real, que ele me mostrou a verdade, que as palavras têm poder. Mas, quando tentei falar, algo me travou. O que as pessoas pensariam? Afinal, eu era apenas uma corretora de imóveis comum. Nunca fui uma fanática religiosa. Nunca falei sobre Deus com tanta intensidade. E agora? Será que achariam que eu estava delirando? Que era efeito dos medicamentos? Fechei os olhos e me lembrei da última coisa que Jesus me disse antes de voltar. Espalhe boas palavras, fale vida. Eu não podia guardar aquilo para mim. Respirei fundo, olhei para minha mãe e disse, com a voz baixa, mas firme, eu vi Jesus. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Minha mãe arregalou os olhos, e meu marido piscou algumas vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Você o quê? Ele perguntou. Engoli em seco e falei. Eu morri e vi Jesus. Ele me mostrou o que acontece quando reclamamos, o impacto das palavras que falamos. Ele me deu uma missão. Os rostos à minha frente ficaram sérios. Minha mãe trocou um olhar preocupado com meu marido. Foi então que percebi. Eles não acreditavam em mim. Aquela foi a parte mais difícil. Eu tinha acabado de viver a experiência mais real da minha vida, mas para as pessoas ao meu redor, aquilo parecia impossível de entender. Eu vi nos olhos deles o medo de que eu estivesse delirando. Meu marido apertou minha mão e forçou um sorriso, tentando me acalmar. Querida, você passou por algo muito traumático. Talvez tenha sido um sonho. Meu coração apertou. Não foi um sonho. Eu estava lá. Eu sei o que vi. Mas, naquele momento,
eu percebi que contar ao mundo não seria fácil. E foi aí que começou minha maior batalha. Nos dias que se seguiram ao meu retorno, minha vida nunca mais foi a mesma. No início, foi difícil. Como alguém que viu e ouviu Jesus poderia simplesmente voltar à rotina? Como se nada tivesse acontecido? Como continuar vivendo em um mundo que não enxerga a realidade espiritual? Tudo ao meu redor parecia pequeno e passageiro depois do que eu experimentei. As pessoas ainda falavam sobre minha recuperação milagrosa. Os médicos me tratavam como um fenômeno inexplicável. Minha família, mesmo sem entender direito, estava feliz por eu estar viva. Mas dentro de mim, uma batalha acontecia. Eu precisava mudar. Cada vez que eu abria a boca, sentia o peso das palavras. Eu me lembrava do que Jesus me mostrou. A força que existe nas palavras, a vida ou a morte que carregamos na língua. E, quando olhava ao meu redor, via o que antes não via. Pessoas se destruindo com suas próprias palavras, com suas reclamações, com a negatividade que alimentavam sem perceber. Eu sabia que minha missão era maior do que apenas continuar vivendo. Eu precisava falar. No começo, comecei em silêncio, observando minhas próprias palavras. Sempre que sentia vontade de reclamar, me lembrava do que vi no céu. Quando pensamentos negativos surgiam, eu os repreendia e os substituía por algo positivo. Comecei a agradecer mais, até pelas coisas pequenas, até pelas dificuldades. Foi difícil. Meu antigo eu queria voltar. Minha mente, acostumada a um ciclo de negatividade, queria repetir os velhos padrões. Mas, cada vez que eu resistia, cada vez que escolhia falar palavras de vida, sentia algo dentro de mim crescer. A presença de Deus ficou mais real do que nunca. Passei a ler a Bíblia com outros olhos. Antes, as palavras pareciam histórias antigas, mas agora eram vida, eram respostas. A passagem que Jesus me deu, aquela que ele sussurrou antes de me enviar de volta, se tornou o centro de tudo. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Eu compreendi que Deus sempre quis que entendêssemos isso. Ele nos deu um poder incrível, mas que usamos sem responsabilidade. Então, comecei a falar, primeiro para minha família. No começo, eles ouviram com desconfiança, mas com o tempo começaram a notar minha mudança. Eu não era mais a mesma Brooke. Eu não reclamava mais do trabalho, não falava mais palavras pesadas dentro de casa. Quando um problema surgia, minha primeira resposta não era desespero, mas fé. Depois, comecei a falar para outras pessoas, colegas de trabalho, amigos, até desconhecidos. Não pregava como um pastor, apenas contava minha história, contava o que Jesus me mostrou, e a reação foi incrível. Algumas pessoas davam risada, outras achavam que eu estava exagerando, mas muitas começaram a ouvir e a mudar também. Foi quando percebi, minha missão não era converter ninguém. Minha missão era plantar sementes de vida. E eu segui. Hoje, não sou mais apenas uma corretora de imóveis. Ainda vendo casas, mas agora vendo algo muito maior, esperança. Onde quer que eu vá, falo sobre o que vi, alertando as pessoas sobre o poder das palavras e ensinando-as a falar de maneira construtiva, a construir e não destruir. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu escolhi viver as palavras de Jesus. Escolhi espalhar boas palavras. E, se você chegou até aqui, se algo tocou seu coração, eu te convido a fazer o mesmo. Hoje você tem uma escolha. Suas palavras podem criar vida ou podem trazer morte. O que você vai plantar? Muito obrigada por acompanhar essa história. Se ela tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas entendam o poder das palavras e possam transformar suas vidas.